Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando sobre a diferença entre o tratamento e a recuperação na dependência química. Quando eu falo do tratamento, eu estou falando de várias etapas e agora eu vou estar falando um pouquinho para você sobre cada uma dessas etapas. Então, quando eu vou atender o dependente químico, no primeiro momento, eu vou fazer anamnese, eu vou coletar a história desse paciente para que eu possa entender como que se desenvolveu a dependência química e até onde está hoje, como que está o padrão de uso. Claro que na minha coleta de dados eu não vou só focar na dependência química, no uso das drogas, né? Mas é importante que a gente entenda como é feito esse processo. Eu costumo dividir uma linha de tempo de 10 em 10 anos. Então, a primeira coisa eu tenho que saber da infância. Como foi a infância? Como foi a adaptação na escola? Se essa criança era uma criança falante, que se adaptou rápido, se é uma criança que tinha amigos ou se ficava mais tempo isolada. Então, como que foi essa criança na escola? Como que é essa família? Se é uma criança que ficou muito tempo com cuidadores, foi criado com os avós, com os pais, se os pais eram presentes, se é uma família estruturada, se é uma família disfuncional. E aí depois eu vou coletando isso até chegar na adolescência. Na adolescência eu preciso saber como que são os amigos, se são amigos que usam drogas, se os pais sabem quem são os amigos, se conhecem. Se esse adolescente ele tem regras, se ele tem limites, se é uma família protetora, se tem uma relação entre o adolescente e os pais, uma relação próxima, então sintônica, se existe essa sintonia entre os pais e o adolescente ou não, se tem momentos de lazer, se faz esporte, como que está na escola, se teve problemas na adolescência na escola. Por que, gente, que é importante? Porque a nível biológico, o cérebro na adolescência ele vai se modificando e essa modificação vai até mais ou menos 25 anos. Então é extremamente importante que o adolescente ele não faça uso de álcool e outras drogas. Hoje nós temos uma estatística que foi um estudo da Unifesp recente que revela que 70% dos adolescentes não fazem uso de álcool, mas os 30% dos adolescentes que fazem uso de álcool bebem e bebem muito. Então isso acaba sendo um problema muito sério. E aí quando essa modificação do cérebro está ocorrendo, ela vai estar modificando principalmente a questão do pensamento, controle dos impulsos, capacidade de planejamento, e tudo isso vai influenciar quando o adolescente ele faz o uso das drogas. Por quê? Quando ele faz esse uso das drogas, ele vai negligenciar outras fontes de prazer, porque o prazer dele ele vai ficar muito na droga, ele vai entender que o prazer dele está na droga, e isso faz com que negligencie outras fontes de prazer, como por exemplo o esporte, o prazer de estar com família, com namorados, com um grupo de amigos, de ir no cinema, de viajar e outras fontes de prazer, porque o prazer acaba sendo sempre pela busca mais fácil. Então, durante essa modificação, quando ele faz esse uso de drogas, a vida dele de prazer acaba sendo mais fácil na droga. E isso acaba prejudicando as outras fontes de prazer. Por isso que isso é extremamente importante da gente controlar. Quando eu falo para vocês que é importante trabalhar a adolescência no sentido da prevenção, é justamente por isso, para que tenha um desenvolvimento do cérebro adequado. Então, simplificando, né? A droga, ela corrompe as fontes de prazer. E aí depois que eu fizer toda essa coleta, eu tenho que ver como que se desenvolveu o uso, quando que esse uso iniciou, quais são as drogas de uso, qual que é o padrão de uso, porque existe uma evolução, começa usando, por exemplo, a maconha, o álcool, depois pode para a cocaína, intensifica a cocaína, o álcool, pode chegar às outras drogas. Então agora, atualmente, como que está esse padrão de uso? Eu tenho que identificar
os fatores de risco e de proteção. Por exemplo, o adolescente que tem uma família estruturada ou que está sempre em reuniões familiares, que tem uma relação sintônica, que está sempre presente, que tem religião, que vai bem na escola, que faz esporte, isso são fatores de proteção. Os de risco é exatamente o oposto. Então é aquela família que eles não têm muito contato, não tem muito vínculo, não tem regras, não tem monitoramento dos pais, ele faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Os pais não sabem quem são os amigos, não tem uma espiritualidade, não faz nenhuma atividade física, esportiva, então isso passa a ser fatores de risco. O que a gente tem que prestar atenção, por quê? Porque quando você identifica fatores de risco e de proteção, isso vai ser fundamental na hora de você traçar a estratégia do seu tratamento e a recuperação. Então a gente precisa também saber exatamente o que acontece, quais são esses fatores para que a gente possa se desenvolver esse tratamento da melhor forma possível. Depois disso, que eu fiz essa identificação de fatores de risco e de proteção, aí eu vou traçar exatamente como que vai ser o tratamento. Então esse tratamento ele precisa ter um planejamento, ele tem que ter objetivo, eu tenho que saber quais são as estratégias que eu vou usar durante esse tratamento, quais são os profissionais que vão estar envolvidos nesse tratamento, porque ele pode já estar com um psiquiatra, ele pode ter comorbidades, então eu vou ter que saber todo esse processo, porque o trabalho em equipe, quando eu falei para vocês, é muito mais positivo, muito mais assertivo do que se eu fizer o meu trabalho como psicóloga, o psiquiatra faz o dele, eu não sei o que o psiquiatra faz, eu não tenho contato com esse psiquiatra, só para vocês entenderem. Por exemplo, quando eu sei que o paciente está tomando alguma medicação e que até por conta, né, depois eu vou falar isso no próximo vídeo, como os medicamentos, de forma geral, eles interferem na sexualidade, quando o paciente é principalmente mais jovem, né? Mas no caso do homem, geralmente isso é até a vida adulta, como começa a interferir muito nessa questão sexual, na disfunção sexual, a primeira coisa que eles fazem é abandonar a medicação. E quando eles abandonam essa medicação, eles não contam para o médico que eles abandonaram. Mas você começa a perceber alterações no comportamento desse paciente. Então você começa a perceber que você fala, olha, ele está ficando mais agitado, ele tá ficando com uma alteração de humor, que antes não estava mais controlado. E isso você pode pensar, faz que você refletir que ele pode estar deixando de tomar os remédios. Quando você percebe isso, você tem como fazer uma intervenção de uma forma assertiva e positiva. Agora, quando você não sabe se ele está com o psiquiatra, o que ele está tomando, o que ele está fazendo, você não sabe exatamente o que está acontecendo com ele. Então, a chance de ter um resultado mais rápido, de ser mais assertiva, ou assertivo, né, é pequena. Então, por isso que a gente tem que saber exatamente o que envolve esse tratamento. E aí eu tenho que fazer o planejamento de tempo, né? E também é extremamente importante que ao longo do tratamento, quando eu traço a minha estratégia, as técnicas que vão ser usadas, o que eu vou fazer nesse processo, que isso seja revisto sempre. Tenho que trabalhar a prevenção da recaída, e eu tenho que estar sempre revendo. Por quê? Porque existem momentos que eu vou ter que fazer alguma alteração. Como eu falei para vocês anteriormente, cada paciente é um paciente diferente. Cada paciente tem uma história, cada paciente tem fatores de risco, de proteção diferenciados, tem redes de apoio diferenciados, tem tolerância à frustração de formas diferentes. Então, tudo isso eu preciso saber para que eu possa traçar esse plano individualizado, que isso vai fazer toda a diferença. Mas eu sempre tenho que estar acompanhando para fazer essas alterações, porque é isso que faz com que você seja um profissional da área assertivo. Tipos de tratamento, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso também num outro vídeo. Mas só para vocês entenderem, o tratamento não necessariamente ele pode ser uma internação.
Não são todos os pacientes que vão precisar de internação, voluntária ou involuntária. Tem pacientes que vão tratar só a nível ambulatorial e que dá certo. Agora, tem pacientes que, se tiver muito compulsivo, talvez precise de uma internação. Não necessariamente, talvez uma aceite a voluntária, precisa da involuntária, mas isso varia de caso para caso. Aí, depois do tratamento, vem a recuperação. E essa recuperação, ela ocorre mais a longo prazo. Então, aqui é diferente o processo. Porque vamos supor que esse paciente passou internado 6 meses, 90 dias, e aí ele vai sair, vai retornar para a vida, para os amigos, para a família, e muitas vezes quando ele inicia esse processo de recuperação, ele já teve muitas perdas, então pode ser que ele já tenha perdido a família não quer mais saber dele, ficou muito desgastada, já abandonou, ou mesmo que não tenha abandonado, não está mais confiando, não quer saber, não quer mais investir nesse paciente. Ele já pode ter perdido a esposa, filhos, né, se ele for casado, que já se afastou, o trabalho, ou se for um adolescente já pode ter abandonado a faculdade, os amigos podem ter se afastado, ou se ele retornar, ele vai retornar para os mesmos amigos, que são os amigos que são usuários. Então, tudo isso eu preciso trabalhar na recuperação, porque quando ele voltar, não vai ser mais a mesma coisa. Então, ele não pode retornar, por exemplo, para os mesmos amigos, se são amigos usuários de drogas. Ele vai voltar para essa família, mas ele tem que desenvolver habilidades, aprender a desenvolver habilidades de enfrentamento, porque as pessoas da família podem ficar desconfiadas, o movimento dele, às vezes de passar um pouco mais no banheiro, pode achar que ele está fazendo uso de cocaína, a família pode ficar perturbando, e algumas vezes, né, se essa família não tem ideia de como funciona o tratamento, se ela não tem orientação com relação à dependência química, muitas vezes ela pode favorecer para que esse paciente, para que ele venha ter recaídas, justamente por ele não ter habilidades para lidar com essas frustrações, com essa pressão. Então precisa ser uma recuperação que envolva a família, porque existem várias vertentes que a gente tem nessa recuperação. Eu tenho a família, eu tenho o grupo de amigos, eu tenho o trabalho, eu tenho o grupo de apoio, que é extremamente importante. É importante que tenha atividade física, é importante que tenha também, além disso, do grupo de apoio da atividade física, uma espiritualidade independente de religião. Não estou falando de religião, né? Estou falando de uma espiritualidade, porque são vertentes que vão auxiliar nessa recuperação. Então, tudo isso eu preciso estar acompanhando, que é extremamente importante para eu ir traçando também esse plano da recuperação. E a recuperação a longo prazo, porque ela exige muito mais cuidado. Porque, por exemplo, esse paciente saiu de uma internação, vamos supor, e aí ele já passou 3, 4 meses que ele está na recuperação, que ele está em casa. Se ele tiver ainda com uma família desestruturada, que não está dando apoio, se ele não tiver conseguido trabalho, com o tempo isso vai começar a virar um conflito muito grande, e se ele não desenvolver a resiliência para lidar com isso, a chance da recaída é enorme. Então eu preciso trabalhar também a questão da resiliência, porque isso vai acontecer. Isso é um processo difícil, é um processo longo. E o grupo, quando eu falo de grupo de apoio, eu estou falando do NA, do AA, né? Esses grupos do amor exigente, esses grupos de apoio, eles são fundamentais, porque nesse grupo tem pessoas que também vivem o problema. Uns já estão em abstinência há 10 anos, 15, 6, outros estão em abstinência há pouco tempo, há 2, 3 meses, mas eles têm vivências, eles têm histórias, e o principal, eles entendem exatamente a angústia que esse paciente está vivendo, a dificuldade que ele está vivendo, a vontade que ele tem muitas vezes de usar essa droga e quanto ele está segurando isso. Então o grupo é extremamente importante, porque ele se sente entendido, mais à vontade para que ele possa discutir. E essas pessoas, elas dão um apoio para o usuário, entre eles, que é muito importante. Tanto que os Estados Unidos é referência nesses grupos de apoio, porque quando você pega estudos,
você vê que o grupo de apoio ajudou assim muitas pessoas a vencerem a dependência química. O livro que eu falo para vocês, Vencendo da Recuperação, que eu coloquei aqui no Stories para vocês verem, é um livro só de relato de casos de pessoas que chegaram ao fundo do poço de uma forma assim muito trágica e que foram morar na rua, muitos, né, abandono da família, usando droga o dia todo, totalmente descontrolado, e que todos conseguiram, né, vencer isso, e que dos pontos fortes desse tratamento, dessa recuperação, foram os grupos de apoio. Então é importante que a gente trace essa estratégia, que a gente tenha esse planejamento, porque aí com certeza o sucesso na recuperação e vencer a dependência química vai ser muito grande. E você, como profissional, vai poder ajudar muito essa pessoa, o seu paciente, e é uma satisfação, gente, enorme quando você vê que realmente é um passo de formiguinha, mas que a pessoa está vencendo. Então, e cada paciente tem uma história e a gente aprende muito com eles. Então é fundamental que a gente se envolva realmente, e é uma satisfação muito boa você ver um paciente que realmente está chegando ali para você e falar: olha, venci mais um dia, estou trabalhando, recuperei a minha família, ou construí uma nova família. São histórias de sucesso que fazem parte da nossa vida. Então, mais uma vez, eu convido você a fazer parte dessa comunidade de psicólogos que realmente fazem a diferença na dependência química. Se esse vídeo trouxe para você reflexões ou aumentou as suas dúvidas, coloca aqui para a gente ir discutindo, para a gente ir respondendo as suas dúvidas. Se fez sentido, se você achou que realmente isso faz a diferença, compartilhe com outros psicólogos que também querem trabalhar e entender mais na área da dependência química. E a gente se vê no próximo vídeo.